Graça e paz. Eu queria nesse dia 17 de setembro de 2020, contar algo que aconteceu na minha vida, uma experiência com o Senhor que eu tive, para fortalecer a fé daquelas pessoas que de repente estão passando por alguma dificuldade, estão passando por alguma situação que acha que não tem jeito, que acha que não vai acabar o deserto. Mas você pode ter certeza que você vai chegar assim na Terra Prometida e não vai ser necessário você passar 40 anos sofrendo no deserto. Quando fazemos a vontade do Senhor e confiamos plenamente na palavra dEle, confiamos no amor dEle sobre nós viveremos aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, porque a palavra diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. Ele é um Deus bom, um Deus maravilhoso, e Ele tem sempre o melhor. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e Ele nos tem como filhos. Desde o final de julho, eu fiquei muito mal, passei muito mal, fiquei doente. E cheguei ao hospital fazer exames para saber se poderia ser Covid, mas não tinha exame, não sei se de fato foi. O que eu sei é que eu praticamente ia morrer naquele dia, porque eu estava passando muito mal e a minha mãe também estava passando muito mal. Eu tinha ido no posto de saúde fazer um exame, não consegui fazer o exame, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu ainda ia passar no hospital antes de ir para casa, mas algo me dizia, vai para casa. E eu falei, estava com meu noivo, falei, eu vou para casa porque não tô sentindo de ir para o hospital. Já cansei de ir para o hospital e não resolveu. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava praticamente desfalecida. Ela falou que estava muito fraca, que não conseguia respirar. E eu também estava assim. E eu falei com meu noivo, falei assim, liga pro pastor Antônio para ele vir aqui orar pela gente. E não demorou muito tempo, a gente conseguiu falar com ele chegou. E ele falou que antes de sair de casa, o Senhor tinha falado para ele que seria uma batalha. Quando ele chegou lá, ele nos viu praticamente desfalecida no sofá e começou a orar pela minha mãe. E a minha mãe começou a passar mal como se quisesse vomitar. Só que quando ele começava a orar pela minha mãe, eu também começava a passar mal. E ele terminou de orar pela minha mãe e começou a orar por mim. E foi algo sobrenatural, eu nunca tive vivido aquilo. Eu sentia como os meus ossos estivessem se quebrando. Eu não conseguia respirar, eu sentia um peso em cima do meu peito, como se estivesse querendo me asfixiar. E foi algo difícil, ele ficou orando por praticamente 30 minutos por mim naquele dia. E eu sentia os meus ossos se quebrarem, eu sentia os meus membros se atrofiarem. E ele me chamava pelo meu nome e eu não conseguia responder. Eu ouvia ele me chamar e dentro de mim eu pedia socorro ao Senhor. Dentro de mim eu clamava pelo nome de Jesus. E ficou por muito tempo. E ele tocava em uma parte do meu braço, a dor sumia e eu gritava de dor. E quando ele tirava a mão, voltava a doer. E eu segurei com as minhas 2 mãos nele e pedi, me socorre porque eu não estou aguentando. Tá doendo muito. E ele ficou orando. Quando ele terminou de orar, eu estava tão cansada, que eu não tinha forças nem para abrir os olhos. Ele estava falando comigo. E ele disse que havia uma batalha espiritual muito grande, que quando ele entrou lá em casa, ele sentiu um peso. Deus revelava para ele que alguém tinha feito uma obra maligna para nos matar a mim e minha mãe. E a partir daqueles nós começamos a campanha de 7 dias na minha casa. E foram dias tensos, foram dias de batalha, foram dias de sufoco, mas também foram dias de refrigério, foram dias de intimidade com o Senhor, foram dias que nós nos rendemos e nos aproximamos mais a Cristo. Desde aquela data eu fiquei sem conseguir comer, eu não conseguia comer, nada passava na minha garganta, nada passava. E eu cheguei aí ao médico, no otorrino, e fiz alguns exames, e ela falou assim, olha, tá parecendo refluxo, o ácido do estômago tá queimando a sua garganta, e por isso você não tá conseguindo comer, e ela tá ficando inchada. Só que ela passou o medicamento, eu tomei o medicamento e não melhorou. E eu tava num desespero porque, Senhor,
Eu não tô aguentando mais. Tá difícil, me socorre. E foram praticamente 7 semanas. 7 semanas passando por isso. Apenas, no começo, nem sequer água eu conseguia comer. Eu tava à base de sucos, caldos, ralos e às vezes comida batida no liquidificador, bem batida, rala praticamente para eu conseguir comer. Porque eu não conseguia comer nada, tudo engasgava. E emagreci muito. Eu fiquei muito magra. E 3 semanas, faltam 3 semanas do final da campanha, eu já estava em desespero, eu já estava agoniada, eu estava cansada. Eu me sentia cansada, eu me sentia fraca. Mas a palavra diz que o Senhor é a nossa força, né? E eu me apeguei a isso. Eu me apeguei que o Senhor é a minha fortaleza. E eu me apeguei eu falando, Senhor, o Senhor me ressuscitou quando eu era criança. O Senhor não me ressuscitou para que eu passasse por isso. O Senhor me ressuscitou para que eu tivesse uma vida plena. Senhor, então, por favor, me socorre. Senhor, me socorre porque eu não estou aguentando mais. As 3 últimas semanas foram só de choro. Eu chorava, porque eu não conseguia comer. E eu falei, Jesus, não estou aguentando. Eu falei, mas Senhor, eu tenho certeza que até o último dia dessa campanha o Senhor vai me dar a vitória. Porque o Senhor é um Deus poderoso. E eu me apeguei a isso. Essa última semana, eu praticamente vinha para o trabalho. Na hora do almoço era decepcionante. Eu sentava, só chorava. Eu falei, Senhor, me ajuda. Na terça-feira, melhor, na segunda e na terça foi assim. Na quarta-feira, Senhor, só tu sabes como está o meu coração. Mas eu tenho certeza que hoje é o último dia da campanha e eu tenho uma plena certeza, Senhor, que hoje eu vou receber minha vitória. Jesus, tira de mim toda a covardia, toda a incredulidade. Senhor, tira de mim todo o medo que está me impedindo, Senhor, de viver aquilo que o Senhor me prometeu, de viver a tua promessa, de viver o teu milagre, porque eu creio na minha cura. E eu chorei, Senhor, eu vou chorar. Mas eu vou levantar daqui, revigorada. Eu vou levantar aqui, Senhor, com bálsamo de cura, o bálsamo que vem do alto, porque eu não estou aguentando mais. E todos os louvores que tocavam no dia que eu deixava perto do meu trabalho, do meu lado, tocando baixinho, eram louvores que falavam profundamente ao meu ser, profundamente ao meu coração. Eram louvores que falavam que os planos de Deus não podiam ser frustrados. Eram louvores que falavam que o Senhor acalmava a tempestade, que estava difícil, mas o Senhor ia dar vitória, e eu tomei posse daquilo. Quando eu cheguei em casa, começou o culto e o pastor falou assim, você vai trazer a palavra hoje. E dentro de mim eu falei, Senhor, mas como eu vou trazer uma palavra hoje, Senhor? O Senhor sabe como é que tá, eu estou destruída por dentro. O Senhor sabe como é que eu estou, como é que eu vou trazer uma palavra hoje? E a palavra foi, o Senhor sonda e me conhece, sabe o meu deitar e levantar. O Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe, antes mesmo que eu se formasse. E foi essa palavra, e olhando essa palavra, eu chorava. Porque através daquela palavra, Jesus foi me tratando de uma forma sobrenatural. O Senhor tem todo o propósito na minha vida, o Senhor escreveu toda a minha história. E a minha história não é para derrota, não é para destruição, é para honra e glória do Senhor. Eu falava, Senhor, honra o teu nome através da minha vida. Honra o teu nome, porque todos saberão que foi o Senhor que me curou. Todos saberão que foi o Senhor que manifestou a sua glória na minha vida. E eu contei o que tinha acontecido. Eu não estava conseguindo comer e o pastor orou por mim e falou, hoje você pode ter certeza que você foi curada, que Deus te deu vitória e que você vai dar um culto de ação de graça. E eu havia feito um lanche no final e falei, eu vou comer para a honra e glória do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, na quarta-feira mesmo, durante o finalzinho do culto, eu consegui comer. Eu comi cachorro quente, eu comi bolo, coisas que eu não conseguia. Aí eu falei com o pastor, eu falei, eu tô conseguindo comer, o pastor deu uma glória tão grande. Eu falei, para a honra e glória do Senhor, eu tô conseguindo comer. Porque Deus prova a nossa fé. Foram 7 dias da campanha. E o Senhor me deu vitória.
De repente você está mais tempo do que eu, passando por alguma situação. Mas não perca a fé. Faça o propósito com o Senhor, se renda a Ele, porque Ele vai te dar a vitória. O nosso Deus, Ele não é um Deus ruim. Ele não é um Deus que está te esquecendo, não é um Deus que está te vendo. Ele está contigo. Ele vê o teu choro, Ele vê as noites mal dormidas. Ele vê o teu sofrimento e Ele está do seu lado. Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar a vitória. Creia somente, Ele vai te dar a vitória. Porque nada pode impedir aquilo que o Senhor começou. Porque Ele é fiel para terminar. E de repente as coisas podem estar falando o contrário para você. Por várias vezes eu achei que eu não ia acordar no dia seguinte. Eu tinha medo de dormir porque eu estava tão fraca. E eu falei, Senhor, se eu dormir, eu acho que eu não acordo. Porque eu estou tão fraca, Senhor. Mas eu louvava. Eu falei, Senhor, Senhor, Tu és Deus da minha salvação. Tenha fé, creia, porque o Senhor é Deus de milagre. Ele ressuscitou mortos, Ele curou. Ele é o mesmo ontem, hoje e pode fazer na sua vida. Ele vai fazer na sua vida. Você pode ter certeza. Tem um dia extremamente abençoado e tenha certeza da sua vitória. Eu não estou falando isso de boca para fora, eu não estou falando isso por mim. Eu estou falando daquilo que eu vivi com o Senhor. E se eu vivi isso com o Senhor, você também vai viver coisas extraordinárias, milagres, vai viver coisas maravilhosas. Tenha um dia excelente para a honra e glória do Senhor.